Boa noite, é um imenso prazer ter você aqui conosco nessa nova empreitada. Nós estamos começando hoje, quinta-feira, 2 de fevereiro, 19 horas, o Na Bíblia Podcast. Essa classe bíblica tem como objetivo trazer você, jovem, a estudar a Palavra de Deus. E como vocês já podem ver, desta vez eu não estou sozinho. Nós trouxemos um grupo grande, relativamente grande, para estudarmos a Palavra de Deus. Para que você, talvez, que tenha em algum momento a dúvida se você é capaz, ou se você pode, ou se saiba que a Palavra de Deus ela está disponível para todos nós. E o Espírito Santo, ele inspira a cada um de nós que buscarmos a Ele, a conhecer a vontade de Deus. Então eu espero que você continue conosco ao longo desses 14 programas, onde nós teremos a oportunidade de falar de muitos temas, de discutir alguns assuntos que alguns têm talvez até como polêmicos, mas a palavra de Deus ela é bem sucinta e clara, e eu tenho certeza que ela será esclarecedora para você também. Eu vou começar aqui pela minha esquerda com o Aron. Olá, muito prazer. Primeira vez aqui no podcast, Primeiro podcast, na verdade, do Na Bíblia Pod. Muito bom estarmos aqui e que seja uma bênção. A Julie. Oi, tudo bem? É um prazer estarmos aqui juntos, que nós possamos discutir muito a Bíblia e aprendermos juntos um pouco mais sobre o nosso grande Deus. E à minha direita eu tenho a Emiliane. Olá, boa noite. É muito bom estar aqui com todos vocês, com vocês de casa também. Espero que a gente juntos possamos aprender bastante. E o Wendel. Oi pessoal, boa noite. Espero que seja proveitoso aqui nossa reunião, que seja um papo descontraído e também muito inspirador. Beleza. Como tudo que envolve as coisas do Senhor, e nós vamos estudar a palavra dele agora, eu peço a você que feche seus olhos e vamos fazer uma breve oração, para que Deus faça parte também desse momento. Oremos. Senhor, obrigado mais uma vez pelo privilégio de estarmos aqui reunidos para estudar a Tua Palavra. Que o Senhor se faça presente em nosso meio, que o Senhor fale aos nossos corações. Por favor, perdoe os nossos pecados e nos ajude a nos conectarmos contigo através desse estudo. Seja conosco, seja com o nosso amigo que está assistindo a esta live, e que ele também possa sentir o poder do Teu Santo Espírito na vida dele. Permaneça conosco ao longo de todo este programa, nós choramos em nome de Jesus. Amém. Nós estudaremos hoje sobre a existência de Deus. Discutiremos hoje, eu quero, para iniciar a nossa discussão aqui, citar um texto que eu li numa revista, um depoimento do cantor Nando Reis. Ele fala o seguinte, abre aspas: infelizmente, não acredito em Deus. Digo infelizmente, pois essa possibilidade muitas vezes faz da minha vida um trajeto silencioso e solitário. Gostaria de poder dividir com alguém algumas penúrias e as agruras dessa vida tão complexa. Quantas vezes não quis eu olhar para o alto e me sentir amparado pela mão do Senhor, quando me vi imponente diante de tantos perigos. Quanto temi pela vida dos meus filhos, vindos e criados para desfrutarem a graça deste mundo, mas que, como todos nós, são vulneráveis à violência que nos acua e nos ameaça. Me sinto só, sem poder pedir proteção para os meus entes amados. Nando Reis, em um artigo com o título, porém, eu sinto a sua falta. A declaração deste cantor talvez seja o sentimento de muitas outras pessoas, com certeza é o sentimento de muitas outras pessoas, é de não ter essa sensação que há alguém que o ampare, que cuide dele, e esse alguém que também estenda esse cuidado aos seus entes queridos, e aqui ele cita os filhos. Talvez seja mais fácil para a gente falar de algo que cremos, talvez, mas será que em algum momento ou a própria Bíblia deixaria espaço para a gente duvidar da existência de Deus? O que é que vocês acham?
Antes de adentrar nesse assunto, você citou o Nando Reis, e eu me lembrei de Karnal, Sim. filósofo. Em várias palestras dele, isso está no YouTube, ele fala que lamenta, e eu vejo sinceridade quando ele lamenta não crer em Deus, porque ele desproveu de esperança, né? Ele já chegou a dizer, se eu não me engano, que inveja a fé dos cristãos. Exato, porque ainda que Deus não existisse, a sã filosofia divina de crer em um Deus, que tem algo maior que cuida de nós, isso por si só já faz bem, né? E lamentavelmente, eu acho que dentro da própria igreja tem pessoas que não sentem Deus. Não é que duvidam, mas não sentem a presença de Deus. Não tem essa fé genuína, a esperança. Isso pode tornar o ser humano até mais triste, como essa declaração dele tem esse ar de tristeza, um pesar. esse pesar, essa necessidade. Mas você fez uma pergunta, repita, porque a gente não está seguindo o roteiro, sabe? Vai ser um bate-papo mesmo de experiências aqui. Então, Com base na Bíblia. Mas a Bíblia, ou não vou dizer os homens, mas a Bíblia deixa margem para a gente duvidar da existência de Deus? Eu, de forma nenhuma. Desde o primeiro verso, ali em Gênesis 1, que diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, aí já tem a existência de Deus, não deixa margem nenhuma, do Gênesis 1 até o último verso do Apocalipse, de que Deus existe. Algo interessante também, que me impressiona bastante, é por conta que Deus, ele espera de nós fé. Mas a Bíblia diz que a nossa fé é uma fé racional. Não é uma fé cega, entendeu? E eu gosto muito de um versículo que está lá em Romanos, no capítulo 1, a partir do versículo 19, eu vou ler até o 20. Diz assim, ó: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então é muito interessante porque uma das formas que Deus ele se revela é através da natureza da criação, entendeu? E ultimamente eu tenho assistido alguns podcasts, alguns vídeos no YouTube, referente a um dos mais famosos físico brasileiro, chamado Adalto Lourenço, e também um doutor em química chamado Marcos Eberlin. E o Adalto Lourenço, ele escreveu um livro chamado Gênesis 1 e 2, A Mão de Deus na Criação. E é interessante que ele mostra nesse livro, né, a literalidade dos dias da criação, né? Porque nós sabemos que a teoria da evolução, ela fala que as coisas foram criadas, evoluídas em bilhões e bilhões de anos, né? Mas não, ele mostra, através de evidências científicas, que a ciência mostra que realmente tudo que existe foi criado literalmente em 6 dias, entendeu? E no 7º, como a gente sabe, Deus descansou. E também o Marcos Eberlin, ele escreveu um livro chamado Fomos Planejados, a maior descoberta de todos os tempos. E ele fala que existe um design que é extremamente inteligente para criar todas as coisas, entendeu? E uma frase que ele falou em uma entrevista, eu achei muito interessante, ele diz assim, ó: o universo se iniciou sem matéria, sem energia, sem tempo e sem espaço. Precisaria de um iniciador que fosse imaterial, todo-poderoso, atemporal e não limitado ao espaço-tempo, um design Deus. E ele ainda diz mais assim: se eu não acreditar em um design inteligente em Deus, vou ter que acreditar que o nada pegou o nada, pro nada, por nada e do nada fez tudo. Esse universo magnífico. É muito perfeito quando você olha o universo, quando você olha a criação. Tudo tem, como eu posso falar, tudo tem ordem. Tudo é perfeito, tudo é tão lindo. Então há um design extremamente inteligente que criou tudo. E a ciência tem mostrado através de evidências que esse design é Deus. E isso tem a ver com a sequência Fibonacci? Qual é essa sequência? Não tem aquela do seu DNA de Deus na natureza? Eu não sei dizer exatamente. Mas foi bem divulgado isso, foi até passado no Domingo Espetacular. Você partiu de um princípio interessante que é a Bíblia. Nós vamos falar sobre o que a Bíblia fala
da existência de Deus, mas também o que está extra a Bíblia, né? E você citou a criação, eu anotei alguns outros pontos aqui, a própria eletricidade, o vento, a necessidade do ser humano de adorar alguém, esse vazio que, por mais que seja preenchido com coisas materiais ou com outras pessoas, muitos ainda encontram isso no seu coração. E um outro ponto que você citou interessante sobre a ciência, que a teoria científica é que a vida só pode provir de vida. Não existe vida que provenha do nada, né? Não existe o nada, não cria nada. Muito menos o caos pode gerar a ordem que existe hoje, de né, uma nas forma coisas. tão perfeita. De uma como forma existe. tão perfeita. Seria necessário ter esse start, de fato, que a ciência, durante muitos anos, acredita ser o Big Bang, que também precisa ter fé para crer no Big Bang. Com certeza. Precisa ter tanta fé para crer no Big Bang, quanto fé para crer que Deus existe. Mas, voltando lá para o questionamento do Nando Reis, eu anotei 4 perguntinhas aqui para a gente refletir. A primeira delas, por que por um lado é tão difícil acreditar num Deus invisível, ao mesmo tempo que sentimos falta dele? É porque uma das coisas mais comuns a gente ouvir, né? Que eu sentia um vazio dentro de mim. E ouvindo essa resposta do Nando, eu parei para refletir um pouco aqui, e deve ser desesperador. Você sabe como o mundo está hoje, sabe os perigos que ele tem hoje, e você não tem alguém para recorrer pedindo proteção, segurança, paz. Eu acredito que nós aqui, como crentes, cremos que Deus existe, nós temos essa paz. Nós dizemos assim: Senhor, eu saio de casa, Senhor, que o Senhor nos proteja, nos leve em paz e nos traga em paz. E a gente sai tranquilo. Mas as pessoas que não acreditam, como elas devem se sentir a não ter alguém que elas podem depositar todas as preocupações dela e dizer: leva, eu sei que o Senhor vai cuidar. Então, o ser humano tem esse vazio, essa necessidade de um colo de mãe que na verdade é de pai. E não encontrar ele vai dar uma angústia, uma sensação de insegurança, de impotência. E deve ser algo extremamente perturbador para quem não acredita. E deve ser muito ruim também você não ter uma perspectiva de futuro. Porque nós cremos, né, que quando Jesus voltar nós vamos viver eternamente. Mas quem não tem essa fé, acaba que não tem muito o que fazer além daqui. Sabe que vai morrer e ali para eles acabou. Sim. Algumas outras religiões pregam que existe um pós-morte. Uma vida após a morte. Uma vida sim. após a morte. Mas aquele que não crê em Deus, que é a base de, se não 100%, de 99% das religiões, né, um Deus supremo, ele realmente fica sem, a vida está limitada a nascer, crescer, se desenvolver e morrer, ao ponto de vista científico. Uma outra questão: se existe um Deus, por que tanta gente inocente morre? Se existe um Deus, por que tanta gente morre? Tanta gente inocente morre. Aí teria que ter um conhecimento mais aprofundado na Bíblia, né? Você entender todo o contexto, porque não é Deus que mata as pessoas e promoveu essas mortes, né? Deus, ele não é o criador do mal, né? Sim. Nós sabemos que Deus criou... O mal, ele não foi criado. O mal surgiu. Isso. É a ausência do bem, né? Isso, exatamente. Porque se a gente... a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas. Ele não criou parte das coisas, criou todas as coisas. Algumas pessoas diriam: então Deus criou o mal. Não, ele criou o Lúcifer, que era um anjo como outros anjos. Perfeito. Perfeito, né? Inclusive Isaías e Ezequiel, né, trazem um relato a respeito dele antes da queda e as consequências depois da queda. E a Bíblia diz que a maldade gerou no coração dele, né, por inveja e por outras coisas. Mas e por que tanta gente inocente morre? Porque o salário do pecado é a morte, né? A gente sabe que quando o pecado entrou no mundo, veio a morte.
Então, tanto bons como maus morrem. E, na verdade, ninguém é bom, porque todo mundo é pecador, né? A Bíblia diz que só tem um que é bom, que é Deus. Então, infelizmente, nós vivemos em um mundo de pecado, que não era a vontade de Deus que isso acontecesse. Né? Mas Ele proveu a salvação em Cristo Jesus, ou seja, apesar que hoje existe a morte, nós temos a esperança de que a morte terá um fim e de que ninguém mais vai morrer, né? Porque Jesus vai voltar, vai levar os salvos para o céu e na nova terra e no novo céu não haverá mais morte, nem tristeza, nem dor, como a Bíblia ensina. Salmo 51:5, Davi diz que em pecado, né, a mãe dele, ele foi concebido, né? Em pecado me concebeu minha mãe. E translitera muito isso do que você está dizendo, que está escrito, que está lá em Romanos, né? Que a consequência do pecado é a morte. Muita gente inocente morre, como o Wendel falou, seria necessário uma compreensão muito mais ampla também da Bíblia, mas também daquela vida que sofreu a consequência da morte. Vou citar só um exemplo. Uma mãe gestante que decidiu ter uma vida não muito preocupada com a qualidade no que come, né, a qualidade de vida. Muito consequentemente, aquele bebê que está para nascer está suscetível a ter doenças e ter má formação. E eu vi esses dias uma criança que começou a cheirar bola muito cedo, e ela com 11 anos tinha o tamanho mais ou menos de uma criança de 6 anos, 6, 7 anos ali. O contato direto com o entorpecente não permitiu que ela se desenvolvesse. Eu creio que essa pessoa já deve estar adulta. Não vi mais hoje o futuro, como é que ela está hoje, mas muito provavelmente é uma pessoa com restrições de saúde, né, com deficiência na sua formação, porque esteve exposta ali ao consumo de química durante muito tempo. Então, o inocente morrer não necessariamente é culpa de... Na verdade, não necessariamente não é culpa de Deus. Muitas vezes é culpa da própria pessoa, às vezes de um terceiro, uma pessoa que bebe e vai dirigir e se envolve no acidente e mata uma pessoa que não tem nada a ver. Muitos colocam isso na conta de Deus, né? Muitas pessoas colocam essas mortes e esses questionamentos na conta de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus criou o mundo para ser perfeito, nos criou para ser perfeito. E através de nós o mal passou a ter contato com este mundo. Então, se seguimos desse princípio, não era a vontade de Deus que nenhum ser morresse. Agora deixa eu lançar aqui para todo mundo na mesa um argumento muito utilizado, principalmente pelos ateus, é o seguinte: Deus sabia que iria surgir o mal, criando os anjos, por exemplo, criando Satanás. Sim, eu creio que sim. E A aí possibilidade sempre ele tem que existiu, culpar. né? Eu creio que sim, mas sempre foi regra do governo de Deus o livre-arbítrio, que é um tema que nós vamos estudar aqui, é o último tema. Estamos sonhando em fazer algo bem legal aí, não sei ainda se a gente vai conseguir, então não vou falar. Pela fé iremos. E eu acredito, iria até um pouco além, Magno, como você mesmo falou, Deus não criou o mal. Então, assim como o mal surgiu no coração de Lúcifer, ele podia ter surgido no coração de qualquer outro anjo. Sim. Então, ele teria que simplesmente não criar ninguém, para Sim. que o mal não tivesse a possibilidade de existir. E Deus, ele criou tanto os anjos como o ser humano para que a gente ame a ele. Só que o amor, ele só é amor quando ele tem liberdade, quando ele Exatamente. é Eu livre. posso escolher Eu amar. posso escolher amar, entendeu? Então, quando Deus criou o ser humano, ele criou com a possibilidade do ser humano amá-lo através da obediência e também criou com a possibilidade de o ser humano escolher desobedecer.
Não era vontade de Deus, mas Deus deixou ali a escolha. Infelizmente, o ser humano escolheu desobedecer. E isso trouxe consequências. Que é até hoje inocentes morrerem. Sim. Tem um argumento filosófico de Blaise Pascal. Ele diz o seguinte, ó, se você apostar que Deus existe e Deus não existir, você não perdeu nada. Mas se for o contrário, você perdeu uma grande oportunidade. Eu já falei isso pro colega de trabalho meu. Já disse isso pro colega meu. Mas e se Deus não existir, cara? Se Deus não existir, eu vivi uma vida pacata, do jeito que me agrada. Não fiz grandes coisas como o mundo espera, né? E acabou, morreu, acabou. Agora, meu amigo, se eu estiver certo, no dia que ele aparecer nas nuvens, você tá ferrado. Apocalipse capítulo 6, verso 12, se eu não me engano, diz que ricos, pobres, reis, escravos, livres, todos aqueles, né, esse povo que ele está enquadrando ali são aqueles que não aceitaram a Cristo e não creram que ele fosse voltar novamente. Eles pedirão os rochedos que caiam sobre eles e escondam-os da face da ira do Cordeiro, porque eles estarão ali envergonhados, temerosos e arrependidos tardiamente, né, de não ter acreditado naqueles que pregaram a volta de Jesus. E há aqueles também que creem, mas não querem. Eu conheço pessoas assim. Sim. Eu sempre digo que a pessoa mais difícil de se trazer para o âmbito é aquela que conhece, mas não quer. Porque não é algo que você apresenta novo, de dizer assim, olha só, essa aqui é a verdade. Não, ela conhece a verdade, mas ela escolheu não seguir aquela verdade. E é aquilo, o que é que é realmente bom? Vamos lá, vamos jogar uma polêmica aqui. Uma tatuagem, você está ferindo o seu corpo, você está enfiando agulhas no seu corpo. Isso é realmente bom? Ou é uma proteção? Bebê, você perde completamente a noção do seu corpo. Você não sabe o que você fez ali. Pode até saber, mas você não teve controle naquele momento. Em que momento você perder controle sobre si é bom? Então, talvez seja uma visão até um pouco deturpada do que é bom. Não é? Então, não é que eu perdi coisas. Eu me protegi. E eu escolhi fazer isso porque eu não queria me arriscar esse ponto. Existe aquela frase de que o medo não é ruim porque ele anuncia pra gente onde há perigo. Sim. Se você tem medo, é porque aquela situação te alertou que há perigo ali naquela situação. Então por que nós perdemos o medo dessas coisas que afetam diretamente a gente? Por que elas se tornaram costumeiras? Onde é que isso se rompeu, né? Infelizmente, hoje as pessoas transformam luz em trevas e trevas em luz, entendeu? Ou seja, o que é errado é mais prazeroso, entendeu? Então eu vou me jogar, mas infelizmente traz consequências que só nos ferem, que só nos fazem mal. Ou seja, a gente vê que a vontade de Deus, ela nos protege, ela nos abençoa, ela nos traz felicidade. O jornalista que fez a entrevista, que colheu esse depoimento do Nando Reis, ele fez um comentário nessa mesma revista. Eu vou trazer em outro momento o nome, eu acabei não anotando aqui. Ele diz o seguinte, ó, existem tantas pessoas dispostas a questionar a Deus e a sua existência. Essas mesmas pessoas deveriam gastar um pouco mais de tempo para buscar as respostas para essas perguntas. Mas é justamente aí que está o problema. A maioria dessas pessoas que dizem não acreditar em Deus e questionam a sua existência, o seu silêncio, a sua atitude, nunca gastou o tempo suficiente para estudar as evidências da sua existência, saber quem ele é, se é que ele realmente existe. Mas ao invés disso, o ser humano se afunda cada vez mais na solidão, ansiedade, depressão, vazios intermináveis e perguntas. A pessoa que se coloca na posição de questionar, ela tem uma vantagem. É como a justiça. A justiça, em alguns casos, claro, quando você move um processo, você deu o primeiro passo. Então o ônus é da pessoa que foi reclamada, né, que foi acionada ali. Então ela vai ter que, em alguns casos, provar que você está errado. Então a pessoa que questiona, Deus existe?
espera confortavelmente que outras pessoas simplesmente venham trazer a resposta que ela deveria buscar. Muito bom, Magno, isso que você falou, porque é como você disse aí, que muitas pessoas duvidam de Deus, mas não gastam tempo para estudar sobre as evidências, evidências da existência de Deus. E você citou a palavra aí. Sim. E a palavra de Deus, que é a Bíblia, ela é uma das principais evidências que Deus existe. Eu gosto muito do texto que está aqui em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16, que diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Uma frase também citada pelo físico Adalto Lourenço, ele mostra a diferença entre os livros históricos e a Bíblia. Os livros históricos, eles são escritos de acordo com a interpretação dos historiadores, né? A percepção dos historiadores. Já a Bíblia não, como vimos aqui, a Bíblia foi inspirada pelo próprio Deus. E Deus, ele é onipresente. Ou seja, Deus, ele está no passado, está no presente e está no futuro. Ou seja, aquele que inspirou a Bíblia, ele sabe de toda a história. Ele presenciou. Ele presenciou e sabe de toda a história, do início ao fim. E um dos livros excelentes, né, que mostram como a palavra de Deus ela se cumpre na história é Daniel. E eu gosto muito, que eu vou abrir na minha Bíblia, no livro de Daniel. Tem várias profecias, por exemplo, a profecia da estátua, né, que Deus deu a Nabucodonosor. Também a visão que Daniel teve sobre os animais. E algo bem interessante, é uma das profecias que eu mais amo na Bíblia. Deixa eu abrir Daniel aqui rapidinho. Pronto, na minha Bíblia tem um quadro aqui bem interessante. No sonho de Nabucodonosor, a grande estátua, né? Ele viu a cabeça de fino ouro, que representava a Babilônia, que era o próprio rei, que foi o reinado mais rico, esplendoroso da terra, poderoso. né? Poderoso. Depois veio o peito e os braços de prata, que representa o reinado dos medos e dos persas. Depois veio o ventre e quadris de bronze, que representava o reino da Grécia. E depois as pernas de ferro e pés de barros, pernas de ferro e pés de barro e ferro, que representava Roma, né? E é muito interessante porque essas profecias, depois também tem as visões de Daniel, dos animais que também representam os reinados da terra. A sucessão dos reinos. É que ela foi dada milhares de anos antes. E se cumpriu fielmente. E se cumpriu fielmente na história. Eu acho interessante que até o rei que ia vencer Babilônia, o rei não, eu posso falar o general, né? Sim. Lá em Isaías você vai encontrar o nome dele, e eu já estudei sobre isso. 145 anos antes, Isaías profetizou o nome do general, que é Ciro, que seria o general que venceria Babilônia e conquistaria o reinado através dos medos e dos persas. Ou seja, a palavra de Deus, ela se cumpre na história, entendeu? E o mais interessante é que o final dessa profecia aqui, né, que da estátua, dessa visão, é que é a volta de Jesus. Ou seja, já se cumpriu. Todos aí, Deus falou que primeiro era a Babilônia, depois seriam os medos e persas, depois seria Grécia, depois seria Roma, e depois não teria mais um reino só, né? Seria um reino dividido, que está acontecendo hoje, que é justamente o que está acontecendo hoje. Mas depois viria uma pedra que seria lançada, e essa pedra destruiria todos os reinos e instalaria um reino eterno. Esse reino dividido, Jesus, né? Inclusive, a Bíblia está fazendo uma relação à Roma imperial e à Roma religiosa, né? Que governaram e dominou durante um tempo, mas dividido. Era um reino dividido. Parte do tempo foi dominado pelo Estado, parte do tempo foi dominado pela Igreja. Isso tudo se cumpriu. Me permita fazer um momento melhor, dentro do que Emiliane acabou de dizer. Que a problemática aqui é que muitas pessoas simplesmente não creem na Bíblia. Então, assim, não adianta você falar... Não creem em Deus. Não creem em Deus, por consequência não acreditam na Bíblia. Sim. Então, não adianta a gente falar assim, olha, isso aqui é a palavra de Deus, porque para essas pessoas... Então, por que, então, nós cremos na Bíblia? A Emiliane já começou a falar, porque muito do que está escrito aqui se cumpriu, beleza.
Só que para essas pessoas ainda não é suficiente. Aí eu lembro de você, uma vez você me perguntou se você queria se batizar, você lembra? Sim. Você lembra a pergunta que você me fez? Eu fiz vários. A minha história é muito parecida com a de Mário. Eu me batizei acho que uma semana, 15 dias antes. Foi. Aí ele falou, cara, minha história é muito parecida com a sua. E tô meio assim, para me decidir, mas tô sem coragem. E eu não sabia o que dizer para ele, porque acho que é muito individual. Aí eu lembro que eu me vi assim e falei, Magno, você acredita realmente que vai surgir nas nuvens dos céus um cara cheio de anjos, trocando trombetas, que vai arrebatar e levar para o céu? Ele falou, acredito, então meu irmão, se jogue. Porque quem não acredita no sobrenatural não adianta. Nós começamos a discussão falando dos atributos extra-bíblia. A Milene citou a criação, eu citei aqui, por exemplo, a eletricidade. Sim. Você não vê eletricidade. Né? Na maioria das vezes, Mas prova. não vê. Mas prova. O vento, você não vê o vento, você sente o vento Isso. passar por você, mas você não. Mas você não consegue sabe provar de que não direção. existe. Deus ninguém consegue provar que existe. Sim, Mesmo com a Bíblia. até a Bíblia. A Bíblia simplesmente afirma que Deus existe. Isso, Tem um mas não texto prova. em Êxodo 25, eu acho. Eu não sei se vocês vão lembrar, deixa eu ver se eu anotei aqui. É Êxodo 3, 13 e 14. Moisés diz assim para Deus, né? Eis que quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser, o Deus de seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar, qual é o nome dele? O que eu direi? Moisés pergunta a Deus. Nesse contexto aqui, Moisés estava indo para o Egito libertar o povo. E aí ele pergunta para Deus, estou indo lá encontrar o povo de Israel. Vou chegar lá e digo, o Deus de seus pais me enviou. Se eles me perguntarem qual é o nome do seu Deus, o que eu vou dizer? Aí a resposta que Deus dá a ele está no verso 14. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Eu sou. Aí, se a gente for para o primeiro texto da Bíblia, e ouvir o nosso pastor quisesse fazer um comentário interessantíssimo sobre isso, que isso não vai sair da minha cabeça muito. Esse verso, capítulo 1, verso 1 de Gênesis diz, no princípio criou Deus. Não há espaço para discussão. É uma afirmação. É uma afirmação. Ele não diz de onde Deus veio, simplesmente afirmou que Deus já estava, já existia nesse contexto e que ele criou. E aí o comentário do pastor Marcos Cizés. Se você não crê no verso 1 do capítulo 1 da Bíblia, então pode doar sua Bíblia. Pode doar sua Bíblia porque você está perdendo tempo. Porque, de fato, a Bíblia, a própria Bíblia, que é a palavra de Deus, inspirada por Deus, Deus onipresente, esteve presente em todos os momentos da Bíblia, todos os relatos. Ela não tenta provar que Deus existe, simplesmente ela afirma Isso. e a gente crê pela fé. Até porque, na época de Moisés, não existia Bíblia. Não. Né? Não existia. O contato, a Bíblia diz, os primeiros cinco livros da Ele Bíblia iniciou a Bíblia. foram escritos por Antes Moisés. disso, Enoque, essa galera toda, ninguém tinha Bíblia. A Bíblia diz que o conhecimento era passado de geração em geração. Era tradição. Eu gosto de uma frase do Dr. Rodrigo Silva, né? Que ele fala assim, que se a gente conseguir provar a existência de Deus, ele não é Deus. Sim. Porque a nossa mente é limitada. Então, como um ser ilimitado vai caber numa mente limitada? É pegar uma jarra de água e tentar colocar num copo 300 ml. E olha que interessante, falando justamente sobre isso, em Jó capítulo 36, verso 26. Eis que Deus é grande e não podemos compreender. O número dos seus anos não se pode calcular. Então, eu concordo demais com essa frase, porque se eu pudesse explicar a Deus, provar que Ele existe, Ele estaria dentro da minha capacidade de entendimento. Limitado. Se eu não consigo compreender a Deus, não posso provar que Ele existe, é na verdade a maior prova de que Ele de fato Que ele existe. existe. Que ele é Deus, né? Que Ele é Deus e que Ele é soberano sobre todas as coisas. Eu queria... Fala, gente. E também a gente chega justamente àquela conclusão de João 20, né? Felizes são aqueles que creem sem ver, Sim. só crer pela fé. E, inclusive, nós conheço histórias de ateus
que foram estudar a Bíblia para provar que Deus não existe e se converteram. converteram. O mais Mas famoso isso deles talvez seja Augusto Cury. Sim, Augusto Cara, Cury. Deus é tão Exatamente. bom que eu trouxe citação de uns livros que ele escreveu, de Augusto Cury, né? Eu estudando um pouco sobre a história dele, ele, como um homem apaixonado pela mente humana, ele começou a estudar os maiores personagens da história, né? E entre esses personagens está Jesus Cristo. E ele falou em entrevista que, à primeira vista, ele pensou, não, vou estudar Jesus Cristo, que foi um ser criado por homens galileus que tinham o objetivo de ter um herói para se libertar do poder romano. Ele foi com esse objetivo, estudar a vida de Jesus. Mas quando ele estudou, aí eu até peguei aqui uma citação de uma entrevista que ele deu, né? Fala assim, ó, abre aspas, eu fiquei espantado porque percebi que ele não cabe no imaginário humano. Para mim, a procura por Deus era fruto de um cérebro apequenado. Hoje considero que a procura por Deus é a busca pelo cintilar da existência. E eu peguei uma citação dele também, do livro O Mestre dos Mestres, né? Ele fez uma coletânea sobre a vida de Jesus e esse é o primeiro livro da coletânea dele. E ele falou assim também, ó. Houve um homem que viveu há muitos séculos e que não apenas brilhou em sua inteligência, mas teve uma personalidade intrigante, misteriosa e fascinante. Ele conquistou uma fama indescritível. O mundo comemora o seu nascimento. Ele destilava sabedoria diante das suas dores e era íntimo da arte de pensar. Esse homem foi Jesus Cristo. A história de Cristo teve particularidades em toda a sua trajetória, do seu nascimento à sua morte. Ele abalou os alicerces da história humana por intermédio da sua própria história. Seu viver e seus pensamentos atravessaram gerações, varreram séculos, embora ele nunca tenha procurado status social e político. Ou seja, esse homem, que era declaradamente um ateu, que foi estudar a vida de Cristo porque ele estava estudando os maiores personagens da história, ele se apaixonou, porque ele viu um ser que não cabe no imaginário humano, entendeu? Ou seja, Jesus Cristo viveu nessa terra. E para provar isso, Jesus ele falou uma coisa muito interessante, eu gostaria de ler, está aqui no livro de João, vou abrir João aqui rapidinho. João no capítulo 14. Olha o que Cristo fala, que prova mais ainda que é uma das evidências da existência de Deus. Aqui em João capítulo 14, o versículo que eu vou ler, a partir do 6, que diz assim, ó. Não, vou ler a partir do 7. Se vós me tivesses conhecido, conhecereis também a meu Pai. Desde agora o conhecereis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Ou seja, Jesus disse que quem vê a Ele, vê o Pai, vê a Deus que é o Criador, entendeu? Ou seja, esse ser que viveu na Terra, que abalou a história, que trouxe uma transformação radical para nossas histórias, para nossas vidas, esse ser mostra quem é Deus. Então, do ponto de vista, nós já vimos que do ponto de vista extra-bíblia, a natureza, a criação, a harmonia com que tudo, né, existe e funciona, são provas, são atributos, a Bíblia menciona isso, que são atributos da existência de Deus. Mas eu separei alguns textos bíblicos para que a Bíblia também nos diga a respeito do que a respeito de Deus e as pessoas que creem nele. O primeiro deles, Salmo, capítulo 14, verso 1. Eu vou citar rapidamente aqui, então nosso tempo já está avançado. Salmo 14, verso 1 diz: Diz o louco em seu coração, não há Deus. O salmista, inspirado por Deus, diz que aquele que diz em seu coração que não há Deus, que Deus não existe, a Bíblia compara ele com um louco, né? Ainda no livro de Salmos, capítulo 19, de 1 ao 14, é um verso conhecido até: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras da sua criação. O mundo foi feito em série, não foi feito, não é algo único, né? Único
do ponto de vista de existiu e deixou de existir, acabou. Deus criou o mundo de uma forma sequencial, né? Criou as coisas, até o relato da criação, há uma perfeição, porque os animais e posteriormente o homem só foram criados depois que já existia planta, já existia água, já existia o necessário para que esses seres pudessem sobreviver. Um outro texto, ainda em Salmos, capítulo 144, verso 15, diz: Feliz é o povo cujo Deus é o Senhor. E em Isaías, o último dessa sequência de texto aqui, ele vai dizer que bem-aventurados todos aqueles que esperam nele. A Bíblia diz que aqueles que creem em Deus são felizes, são bem-aventurados, e aqueles que não creem em Deus são comparados com um louco. Claro que Deus não vai colocar uma faca no pescoço de ninguém para que essa pessoa aceite e creia em Deus. Mas existe a oportunidade de, como o filósofo Blaise Pascal disse, se você creu em Deus e viveu segundo os seus princípios e ele não existir, no mínimo, o Wendel falou isso de uma outra forma, no mínimo eu vivi bem, vivi uma vida tranquila dentro daquilo que me agrada e não tive prejuízos, né? Não colhi muitos abrolhos. O contrário será uma grande e eterna decepção. Vale lembrar. Mas, pode falar. Imagine você se todos vivessem minimamente como Cristo ordenou. Seria a sociedade perfeita. A harmonia. Harmonia, né? Eu queria só voltar à questão do se Deus existe ou não. O ser humano é programado naturalmente para adorar alguma coisa. Sim. Né? Vejozinho, nem que seja uma pedra, ou sol, ou um pedaço de papel. Se você abrir o Instagram de alguém e ver as postagens dela, você vai saber qual é o objeto de adoração daquela pessoa. A história de Paulo, quando chegou na Grécia e deixou um legado tão magnífico que os gregos, que têm vários deuses, deixou uma pedra sem nenhuma estátua com a marcação: o Deus desconhecido. Vocês conhecem isso? Com ele. Justamente isso aí, eu queria trazer aqui a pauta, trazer a mesa, porque assim, nós estamos falando do nosso Deus, o Deus que nós conhecemos. Nós temos convicção de que a Bíblia, a gente vai dar tempo de tocar nesse assunto aí, né? Falar um pouquinho mais da Bíblia, como o Miranda já começou. Só que muitas pessoas não conhecem a Cristo e adoram outros deuses. Tem Buda, tem Alá, enfim, tem milhares de deuses aí. Mas alguém tem que saber por que então a Bíblia é a verdadeira. Porque dentre milhares de religiões, por que nós afirmamos categoricamente que nós estamos certos, nós temos a verdade? Eu queria passar aqui de novo a palavra para... Emiliano já começou, né? São muitos pontos fortes que... esse instrumento aqui que faz toda a diferença para o mundo cristão. Né? É isso aqui. Além de Cristo, que foi o marco maior da religiosidade cristã do mundo. Né? Ele disse que ele seria grande, que ele alcançaria todos os cantos do mundo no momento que ele estava praticamente acabado, aniquilado. E ele falou: não, todo mundo vai falar de mim. Né? São quantos livros tem aqui? 66. Quantos autores? 40 autores. Em épocas diferentes, não se contradizem. Um complementa o outro. Gente, é fantástico que tem isso aqui. Isso aqui é um milagre. Isso aqui é um milagre. A perseguição que esse livro sofreu durante a história da humanidade está aqui na mão. Foi tirado da mão das pessoas. Exatamente, por várias vezes. Tem que ter um porquê para tudo isso. A Bíblia né? diz, a Bíblia claro, é o que você falou, algumas pessoas não creem na Bíblia, vai ser difícil talvez acreditar nisso que eu vou dizer, e a gente também não vai conseguir esgotar todo o assunto. Não. E parte desse tema aí a gente vai falar no programa 2 e 3, mas a própria Bíblia lá eu acho que é Romanos capítulo 10, se não estou enganado, Romanos capítulo 10, vai dizer que a fé vem pelo ouvir. Sim. Né? Você alimenta a sua fé ouvindo de Deus. E o próprio Paulo vai dizer que nós somos salvos pela graça por meio da fé. Entenda,
Entenda que a fé ela é fundamental para você crer ou não em Deus ou em qualquer outra coisa. A gente não está aqui querendo dizer que as pessoas só têm essa alternativa de crer no Deus que nós cremos. Sim. Até porque o próprio Deus deu livre-arbítrio a todos a crerem e seguirem aquilo que bem entender. E a gente vai abordar isso no próximo programa, né? Sim. E, porém, o mesmo Deus que não tenta provar para mim e para você que Ele existe, Ele diz para mim e para você que nós temos que crer nele pela fé. Sim. E que Ele é o único Deus. Em Êxodo 20, a gente vai ver lá, não terás outro. Na verdade, se você pegar o Pentateuco, os 5 livros de Moisés, ao longo da história, Deus vai falar para o seu povo que Ele é o único Deus. Não tem outros deuses diante de mim. Deus tratou os idólatras de forma severa no Antigo Testamento, porque foi uma recomendação que Ele deixou. Nós não somos obrigados a seguir a este Deus, mas Ele não divide o palco dele. O palco. Ele não divide, né, a sua glória com nenhum outro ser. E olha que... Vai falar. Vai, fala. E olha que interessante, porque como a gente vê que é tudo um exercício de fé. E aí nós tocamos nesse assunto e tem um texto lá em Hebreus 11. Vamos deixar a Bíblia então explicar para nós o que é a fé. Sim. Hebreus 11, no verso 3 diz: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível vê existir das coisas que não se veem. E agora a definição de fé no verso 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê. E é interessante porque eu faço contabilidade e tem um ditado entre os contadores que é: na contabilidade nada se confia, tudo se confere. Sim. Então nós temos... Na logística também. Na logística também, né? Nós precisamos, né, temos essa tendência de não confiar. A gente tem que ver, tem que estar ali, ter a nossa forma de confirmar que aquele fato é real. E aí agora voltando um pouco em João 20, verso 29, nós temos ali a história de Tomé, quando ele encontra Jesus. E aí ele só crê de fato que era Jesus porque ele tocou, ele viu as marcas, ele conferiu. Talvez ele fosse um contador, alguém da logística. E aí no verso 29, o Senhor Jesus diz o seguinte: disse-lhe Jesus: porque me vistes, crestes, bem-aventurados os que não viram, mas creram. Então, isso é fé. A fé é nós não termos visto o Senhor, mas nós temos a certeza de que Ele existe e que Ele um dia voltará para nos tirar desse mundo. Outro contexto que eu quero trazer, de acordo com a fala de Maio, que falou que no Antigo Testamento, né, do Pentateuco, que Deus não aceitava os idólatras. Sim. Todo mundo que crê no sobrenatural, que tem alguma fé em alguma religião, há de concordar que toda religião tem um antagonista. Sim. Sempre é o bem contra o mal. Sabendo disso, as pessoas pensam qual é o contexto dessa batalha espiritual. Porque se você começar a pensar e entender os bastidores dessas batalhas, ele vai entender algumas coisas como por que Deus no Antigo Testamento é tão violento, diferente de Jesus, que era só amor. Ele não tinha opção. É porque naquele tempo, no tempo do Antigo Testamento, até a vinda dos reis, né? Sim, Juízes e reis se viviam uma teocracia. Então era Deus de perto regindo o seu povo. Então nós temos a impressão de que há uma severidade maior. Mas na verdade, se a gente olhar pela balança da imparcialidade, né, se não formos tão arbitrários, nós vamos ver que é justiça. Então, se um pai diz para um filho: não coloque o garfo na tomada, eu estou usando esse exemplo porque eu já fiz isso com uma criança, porque você vai tomar choque. É uma consequência. Não é desejo do pai que eu tome um choque.
Não é desejo do Pai que eu aprenda da pior forma possível. Mas, se eu decidir deliberadamente, com o livre-arbítrio que eu tenho, fazer aquilo, eu vou sofrer a consequência, eu vou aprender da pior forma. A história do povo de Israel foi, assim, claramente altos e baixos, o tempo inteiro. Porque as pessoas escolheram desobedecer a Deus. Vocês conhecem a posição geográfica de Israel? No mapa. Mais ou menos. Ela fica numa península, assim, à beira-mar, e ao redor dela, completamente tomada pelos inimigos, né, de várias épocas, filisteus, babilônicos. E se vocês pegarem tem um vídeo no YouTube que mostra os ataques que foram feitos em Israel. Cara, Israel exprimido o tempo todo, durante toda a jornada da história, tentando sobreviver. Se vocês forem arrebatados um dia por extraterrestres, forem para outro planeta e o mundo acabar, e falar assim, cara, quem foi o povo protagonista da Terra? Me digam aí. Além dos judeus, quem foi o protagonista durante a história toda da humanidade? Deus escolheu os judeus para um serviço. Sim. Né? Que era ele se tornar conhecido através daquele povo. É um povo que está presente durante a história toda da humanidade. Está presente ao longo da história. Houve a época de Roma, houve a época do Egito, mas Israel, de uma forma ou outra, sempre foi preponderante dentro da história humana. Eu acho que isso conta. A gente tem ainda Muito muita sola de sapato para gastar aqui, mas o nosso tempo já não nos permite. A ideia do programa de hoje é tentar fazer com que você entenda, se você tem a dúvida, que você pode buscar esse Deus ainda que você não acredite. Esse Deus existe, está esperando por você e Ele está à sua disposição a hora que você quiser. Eu queria encerrar com um texto, alguns possam entender talvez como um apelo, mas um texto que eu escrevi que diz o seguinte: se alguém pensar que é impossível ser surpreendido, pense na história de um menino chamado Pedrinho, que descobriu aos 18 anos que sua mãe, na verdade, não era sua mãe, pois ele havia sido sequestrado por ela na maternidade. Não é mais difícil crer num Deus invisível do que Pedrinho crer na mãe dele, na suposta mãe dele. Porque, em algum momento, o ser humano pode trair, mentir, esconder, só que Deus não. Em algum momento, qualquer um de nós podemos ser traídos, né? Podemos ser enganados, podemos ser vítimas de alguma mentira. Mas Deus não vai fazer isso com você. Deus não vai, em nenhum momento, te ludibriar ou fazer você acreditar em algo que de fato não existe. Como eu disse, Deus está à sua disposição. Se você não crê, talvez seja difícil você dar o primeiro passo. A Bíblia nos orienta que nós não devemos colocar Deus à prova. Mas o próprio Deus já aceitou provas. Como a Bíblia conta a história de Gideão, que colocou um pedaço de lã num curral ali, num aprisco, e falou com Deus: se tu és Deus mesmo, se o Senhor quer que eu vá lá lutar contra os midianitas, eu acho, eu quero acordar e esse novelozinho de lã está encharcado e todo o pasto seco. E ele acordou e assim estava. E aí ele falou: não, Deus, me desculpe, mas eu quero mais uma prova. Eu quero acordar amanhã e todo o pasto está molhado e só a lã seca. E no segundo dia ele acordou e estava do jeito que ele pediu. Então, ainda que você não creia, faça a prova. E para falar sobre isso que você acabou de citar, o Salmo 34, versículo 8 diz assim: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Amém. Então, mesmo que você não creia, pegue a Bíblia e permita que ela te mostre. Se você não acredita no que a gente falou, deixa que a Bíblia fale. Conheça mais a Bíblia, gente. Vale a pena. E nós vamos te ajudar. Na medida do possível, trataremos os assuntos aqui. A gente não vai conseguir esgotar, como você pode perceber,
mas eu creio que será um excelente início para que você possa conhecer um pouco mais a respeito de Deus e da Bíblia. Se me permitem, eu gostaria de voltar um pouco naquele trecho que o jornalista que respondeu, o Nando Reis, falou, apenas uma parte, que diz o seguinte: a maioria das pessoas que dizem não acreditar em Deus e questionam a sua existência, silêncio ou atitude, nunca gastou tempo suficiente para estudar as evidências de sua existência, saber quem Ele é e se Ele realmente existe. Em Jeremias 29, verso 13, diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Você pode fazer provas se Deus existe, você só vai ter de fato essa consciência se você for buscá-lo. Se for isso mesmo que você quer. Se você quiser entender que Deus existe, querer que Ele exista na sua vida, você deve buscá-lo. Ele vai se revelar. Ele vai se revelar a você. Se você buscar de todo o seu coração, você achará o Senhor. Amém. Chegamos ao fim deste programa, do primeiro episódio a respeito da existência de Deus. Eu espero de todo o meu coração que você, de alguma forma, tenha conseguido sentir a presença de Deus e abrir um pouco mais a sua mente a respeito desse assunto e tenha tomado a decisão no seu coração de estudar, de buscar a Deus. O conselho de Jesus é: examine as Escrituras. Nós somos falhos, estamos aqui estudando a Bíblia junto com você, mas não queremos de nenhuma forma fazer com que você seja influenciado com aquilo que nós dissemos. Faça como os bereanos na época de Paulo. Busque a palavra de Deus para ter certeza se aquilo que nós falamos aqui está em concordância com o que diz na palavra do Senhor. Se você está assistindo essa live e ainda não está inscrito, aproveita aí, se inscreve, ativa o sininho de notificações para que você não perca nenhuma programação deste canal e principalmente os próximos episódios. Spotify também. Sim, nós subiremos esta live no Spotify e você poderá ouvir no seu carro, no seu trabalho, de uma outra forma. Eu espero que tenha sido proveitoso para você, como foi para a gente, e nós aguardamos você no próximo programa. Antes de finalizarmos, eu quero pedir para que você feche seus olhos e vamos fazer mais uma vez uma oração. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado porque nós ouvimos a Tua voz e sentimos a Tua presença. Queremos Te pedir de todo o nosso coração que o Senhor esteja com todos aqueles que estiverem assistindo a este programa e que de alguma forma eles possam também sentir a Tua presença. Para aqueles que porventura não creiam na Sua existência, Deus, que o Senhor de alguma forma se revele a eles, que eles possam ser transformados pelo poder da Tua palavra. Permaneça conosco, que o Senhor nos ajude a cumprir a Tua vontade através deste programa e nos traga aqui no próximo episódio para mais uma vez estudarmos a Tua palavra. Te oramos por Jesus. Amém. Um abraço, tenha uma excelente noite.